Olá, seja muito bem-vindo ao Prosa CDL. Eu sou Fabiana Cunha e a partir de agora nós vamos compartilhar com você um espaço para a gente falar sobre empreendedorismo, empresas, carreiras, curiosidades e, acima de tudo, trocar experiências sobre o mundo dos negócios e entregar para você que está pensando aí em abrir o seu comércio, expandir as suas atividades, dicas muito valiosas dadas por quem já percorreu o caminho das pedras de empreender. Vale lembrar que esse podcast é um oferecimento e, mais do que isso, uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba. E claro, para nossa estreia, aqui comigo, Fernando José de Lucas, mas muito mais conhecido como Fernando Xavier. Ele tem 59 anos, é empreendedor, presidente da CDL, diretor do Jockey Clube de Uberaba, ex-presidente do Sindicato das Farmácias de Uberaba e região, um cruzeirense apaixonado por futebol e vai compartilhar com a gente a partir de agora a sua história de vida e a sua trajetória à frente tanto da presidência da CDL como criando e crescendo e expandindo a rede Xavier. Fernando, seja muito bem-vindo ao Prosa CDL. Queria que você falasse suas primeiras palavras aí, afinal de contas a gente está estreando aqui nesse podcast. É um prazer imenso estar aqui com você, Fabiana, com toda a equipe, iniciando-se esse Prosa CDL, que é um projeto inovador da nossa entidade, que com certeza vamos colher muitos frutos com esse projeto. Bom, Fernando, a gente vai falar, claro, não tem como a gente não falar de CDL, afinal de contas você está aí à frente da entidade agora. E eu queria que você passasse para a gente e para quem está nos assistindo, qual que é a função e a importância da CDL aí para nossa cidade, para nossa região, de uma maneira como um todo. E também quero saber de você como que a sua gestão vem aí apoiar e ajudar os associados da CDL nessa retomada aí pós-pandemia. Então, eu estou dentro do sistema CDL já há mais de 15 anos. Eu já fui vice-presidente, já fui diretor, isso por 5 mandatos. E nesse período, eu sempre vi os olhos de futuro presidente. Então, ali eu vim conhecer como funciona, aprender como funciona o sistema, para que um dia eu pudesse chegar na presidência com toda a bagagem para ajudar os nossos associados. Então, eu acabei de assumir a presidência da CDL agora em janeiro de 2022 e a gente está trabalhando e eu vejo o CDL uma oportunidade para o lojista, para o empresário. O CDL ele é um braço do nosso empresário, porque ser empresário no Brasil é um desafio. Isso eu faço questão de falar porque eu sou empresário, eu sei o que o empresário sofre com ser empresário no Brasil. Então a gente sabe a necessidade dos nossos empresários, o que eles precisam. A CDL está pronta, a CDL tem o que o empresário precisa. Então esse evento que nós estamos aqui, esse projeto nosso, é para que nós possamos mostrar para os nossos associados o que ele tem de direito e o que ele pode usar aqui na nossa CDL. Fernando, vou puxar o novelo aqui, porque quando você diz apoio e ajuda e todo o respaldo para o associado da CDL, você está falando aqui, eu vou destrinchar algumas coisas aqui para vocês. A gente está falando descontos em energia elétrica, se você não sabe, fica sabendo agora. Estamos falando em plano de saúde com valores mais acessíveis para o associado. Nós estamos falando de estrutura física, quer dizer, espaço para coworking, por exemplo. Nós estamos falando de cursos de capacitação para o associado, para a equipe dos associados. Nós estamos falando da própria estrutura, né, do prédio da CDL ou dos prédios da CDL, porque o prédio próximo ao Uberabão está repaginado. Com certeza, Fabiana. Isso, eu estou dentro do CDL ali, tem 15 anos como diretor, como vice-presidente. Então foi um tempo que eu estava me preparando para mim entender o que é a importância do CDL para o empresário.
Então, eu assumi agora como presidente em janeiro de 2022, com o objetivo e já com um conhecimento da necessidade do meu empresário. Então, o CDL hoje, ele tem condição de pegar na mão do empresário e ajudá-lo. O CDL tem muitos produtos, você referiu alguns aí, alguns, mas nós temos muitos produtos, treinamentos, preparação de equipe, cursos. Então, o CDL é aquela entidade que realmente está para dar apoio ao nosso empresário. Hoje, por exemplo, nós temos um sistema, jurídico, nós temos hoje um departamento jurídico para empresas, os pequenos empresários não têm condição de ter um jurídico próprio. A CDL oferece o jurídico para o nosso empresário. Temos lá um co-work para que os empresários, às vezes, ele não tem uma sala de reunião, não tem, às vezes quer fazer uma entrevista para contratar, não quer mostrar na empresa, vá para o CDL fazer. Você precisa fazer uma reunião online, vá para o co-work do CDL fazer, é sem custo para o empresário. Então, eu entendo que o CDL, ele tem tudo para estar fortalecendo o nosso empresário da cidade de Uberaba. E além disso, né, Fernando, é propor o diálogo aberto mesmo com o empresário, porque a partir do momento que ele traz as necessidades, a CDL entrega a ferramenta, né? Com certeza, isso é uma coisa, um propósito nosso. Nós trabalhamos em parceria com a nossa diretoria. Quero aqui agradecer meus diretores que estão todos empenhados em fazer um bom trabalho. E aproveitando que eu estou falando de diretoria, a primeira preocupação minha foi de montar uma diretoria coesa, comprometida e técnica. Então hoje nós trabalhamos dentro da nossa diretoria por comissões. Cada comissão tem a sua função. Então são pessoas técnicas naquela função. Então hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo até o empresário para saber qual que é a demanda dele. Eu vou chegar lá na Fabiana, qual que é a sua demanda da sua empresa? Para que possamos direcionar a ajuda dentro daquela sua necessidade. Então isso nós estamos fazendo. E pegando o gancho aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos setorizando os nossos associados. O que é isso? Estamos classificando por setor. Vamos dar um exemplo, supermercado é um setor, oficina é um setor, padaria é outro setor. Para quê? Para que eu consiga dar atenção para aquele empresário dentro da demanda que ele precisa. Então hoje, com a setorização dos nossos associados, a gente pode entender melhor a necessidade de cada categoria, de cada setor. Como eu comentei agora há pouco, Fernando, com relação vocês também, por exemplo, a gente tem empresários e associados dos mais diversos portes. São os pequenos empresários até os grandes empresários, aí todos unidos aí dentro da CDL. E uma grande sacada da CDL foi a construção do CDL Hall. E eu queria que você falasse um pouco, afinal de contas é um dos maiores centros de eventos, de convenções da nossa região. Então, qual que é a proposta do CDL? E se você me permitir, eu gostaria de dar um spoiler dos eventos futuros, mas conta primeiro. Com certeza, quando nós chegamos na CDL, a gente teve uma preocupação de modernizar a entidade. Então, primeiramente, nós passamos por uma grande reforma na nossa sede, aqui perto do centro do Uberabão, para que a gente tivesse uma estrutura adequada para estar recebendo o associado, para dar aquela segurança para eles. Então, nós fizemos uma grande reforma, que o nosso prédio ali tem 22 anos, ainda não tinha feito uma remodelação, então nós sentimos que era a hora e era necessário. Terminando agora, nós estamos focados no CDL Hall, que é a nossa galinha de ovos de ouro. Hoje, a CDL Hall é um dos centros de convenção num porte que nós não temos na região. Verdade. Então, o CDL Hall hoje ele está amparado pela a região no sentido de pode vir para o CDL Hall que nós temos estrutura para grandes eventos.
E a gente já vê acontecendo, né? Porque eu brinquei com você mais cedo que tá cheirando a tinta ainda, e a gente já teve eventos como a CIA, por exemplo, que é um grande evento universitário, e futuramente, dentro em breve, vai abrigar a Expocigra, né? Que é um outro segmento de mercado. A Expocigra 2022 vai ser lá. Então, quer dizer, olha o nível, né? E a amplitude, o tamanho dos eventos. Eu acho que Uberaba merecia um espaço como esse. Com certeza, Fabiana. E não só a Expocigra. A Expocigra é uma feira empresarial. Então tem tudo a ver com a CDL. É uma feira de empresários que vão estar fazendo ali no CDL Hall. E não só a Expocigra, temos também o Festival Gastronômico da Prefeitura, em parceria com Sebrae e CDL, que vai ser também realizado lá no nosso CDL Hall. O CDL Hall ele tem uma capacidade para estar recebendo esse tipo de evento, esses grandes eventos, que com certeza um evento desse traz todo um aquecimento para o nosso comércio, para o nosso sistema de hotel, restaurantes, entendeu? Então os hotéis ficam todos preenchidos. Então, com tudo isso, nós estamos pensando no nosso empresário. E o CDL Hall é um que vai me dar sustentação como presidente para que eu consiga fazer ações para atender a necessidade dos nossos associados. Bom, eu acho que nessa prosa nossa inicial, a gente tem que usar essa palavra prosa, afinal de contas é o nome do nosso podcast. Nessa prosa inicial, acho que deu não só para o associado, porque o associado ele já tem um contato mais íntimo com a CDL e tudo que ela pode oferecer, mas para o empresário, comerciante que está ouvindo a gente entender tudo que a CDL pode oferecer para ele. Agora eu vou sair do presidente da CDL e vou entrar no empreendedor. Porque no comecinho, lembra lá quando eu te apresentei que eu falei que a gente ia contar as histórias e inclusive o caminho das pedras? E teve pedra. Vamos começar a falar da sua história como empreendedor? Todo o caminho que você percorreu para chegar aonde você está hoje, afinal são 8 farmácias e tudo começou ali pequenininho. Nem aqui em Uberaba foi. Começa a contar essa história pra gente, o Fernando empreendedor. Olha, Fabiana, como eu já disse, ser empreendedor no Brasil, você tem que ser corajoso, né? Você tem que ser desafiador. Atrevido. E eu com esse perfil, eu gosto muito de falar que eu prefiro errar tentando do que reclamar de não ter tentado. Então, a minha trajetória, eu trabalhava aqui em Uberaba de farmácia, trabalhava em uma farmácia e eu era entregador, eu fazia entrega de bicicleta. 20 anos? Há uns 30 anos atrás, você entendeu? Então eu era entregador de bicicleta, entendeu? E eu lembro que os perrengues já começavam por ali, viu, Fabiana? Uberaba tem pouco morro, hein? Não, mas eu lembro certinho que eu fazia entrega de bicicleta e me roubaram 2 bicicletas eu fazendo entrega. Você tá brincando? Entendeu? Era para até desanimar, né? Mas eu não desanimo. Eu sou teimoso. Então, Característica do empreendedor? Empreendedor. Eu trabalhava aqui e, coincidentemente, meu pai morava ali no Chuá, o antigo Chuá, na venda ali, né, tradicional. E a gente ficou sabendo que em Veríssimo tinha uma farmácia à venda. Aí eu cheguei do meu pai e falei, pai, lá em Veríssimo tem uma farmácia à venda. Vamos lá, o senhor me dá um suporte, o senhor me ajuda. Vamos lá. Prontamente ele já disponibilizou, vamos. Aí foi eu e meu irmão para Veríssimo. Como chama seu irmão? O Lucas. Lucas, é o irmão mais velho, que também já trabalhava em farmácia. Olha só. Aí nós fomos ver essa farmácia lá em Veríssimo. Chegamos lá, compramos a farmácia. O meu pai comprou a farmácia para nós. E nós ficamos devendo o meu pai. Porque não foi ajuda, foi investimento. Ele não ajudou, ele emprestou. Mas eu agradeço muito ele por ter dado essa ajuda. Aí começou, Fabiano, como você disse, tem as felicidades, as dificuldades, os perrengues. Aí você vê como que é as coisas. Aí eu era solteiro, fui para ver isso. Meu irmão era casado, tinha 3 filhos. Morava lá e nós era sócio igual na loja, na farmácia. Ixi.
Aí eu comecei a ver aquilo, né? Fiquei lá com ele mais de um ano e percebi que ali era pequeno para mim. Já achava que a sociedade já não estava muito justa. Atrevido. Aí eu falei, e percebi que também a cidade não me comportava, não comportava nós dois. Já é aquele comichão do empreendedor de Empreendedor, expansão, né? justamente. Aí eu lá em Veríssimo eu fiquei sabendo que em Campo Florido tinha uma farmácia à venda. Chamei meu pai de novo. Falei, pai, vem cá. Ê, Vem cá. pai! Veríssimo não cabe nós dois. Então essa farmácia não comporta eu e meu irmão aqui. Em Campo Florido tem uma farmácia à venda. Vamos lá comigo? Vamos. Falei sim, só que nós vamos fazer o seguinte. Eu não quero que o senhor compre a farmácia para mim. Eu quero que o senhor vá no banco e me abone. Eu quero que o senhor seja meu abonador. Eu quero que a dívida seja minha. Eu deixo lá a farmácia em Veríssimo para o Lucas acerta com o senhor e o senhor me abona no banco para mim comprar essa farmácia. E assim foi, nós fomos, deu negócio, comprei a farmácia. Aí eu já mudei para Campo Florido, meu irmão ficou em Veríssimo. Aí eu trabalhei 6 anos lá em Campo Florido, que era uma dificuldade na época, era estrada de terra. Tem uma história aí. Eu vou te contar um negócio que você vai talvez até rir de mim, que eu era solteiro então eu vinha final de semana para Uberaba, mas eu vinha e voltava. E era estrada de terra. Você acredita que eu lavava meu carro sábado, depois do almoço, ficava a tarde inteira lavando o carro para vir para Uberaba. Para encontrar com as Para moças. encontrar com as moças. Uhum. Ficava aqui até de madrugada e voltava novamente para trabalhar no outro dia. Entendeu? Então eu lavava o carro para pôr o carro na terra. Não, mas tem uma história da toleira aí no meio do Não, caminho. isso quando eu tava de sol era poeira. Quando chovia era encravar. Já dormi várias vezes na rodovia, dentro do carro. De madrugada, não passava ninguém. Ninguém para puxar, Para para puxar, ajudar. dormia ali dentro. No dia, quando amanhecia, o primeiro carro que passava me ajudava ali, arrastava e eu ia embora. Então, isso era a minha rotina de Campo Florido, Uberaba. Isso foi durante 6 anos. Que atendia 3 vezes por semana. Pessoal de toda a região. Era um tumulto de gente. E eles tinham, esse centro passava uns tipos de medicamento para o usuário que não encontrava na região. Então era um questionamento que eu escutava lá toda hora, que o pessoal ia e não tinha onde comprar o remédio. Porque o pessoal, esse medicamento não tinha aí na região, ele tinha que ir para fora, buscar em Ribeirão, esses lugares tudo. Cheguei no centro, né? Isso a gente está falando de mais ou menos quantos anos atrás? Há uns 30, uns 25 anos. 25 anos, nessa tá. faixa. Então o que eu fiz, Fabiana? Peguei esses tipos de produto e fui pesquisar aonde era produzido esse produto. Descobri que a produção era feita lá em Santos. Olha só. Entrei em contato com o laboratório, fui lá em Santos, comprei esses produtos e trouxe para Campo Florido. Mas olha só a logística como que era complicada, porque esse pessoal que estava ali no centro não era dali. Se eu deixasse eles embora, depois eu não tinha como vender para eles, já foram embora. Sim. Então nos dias que o centro estava trabalhando, eu ficava com a farmácia aberta a noite inteira. Uau! Eu ficava que o centro acabava às 5, 6 horas da manhã. E eu ficava na farmácia com a porta aberta até 6 horas da manhã. Para quê? Para que aquele usuário do produto pudesse me comprar o remédio. Aí eu avisava o centro que eu tinha o produto, ele avisava todo mundo. Então eu ficava na farmácia até 6 horas da manhã, os 3 dias da semana que o centro estava trabalhando. Para quê? Para que atendesse essa demanda. É importante você trazer esse case, né, essa passagem do seu crescimento, porque a gente ainda nem chegou em Uberaba. Porque hoje a gente está falando de uma era extremamente tecnológica, onde você quer alguma coisa que está na China, você pega o celular, e nessa época não. tinha. Se você for pensar, nem o sistema, há 25 anos, um pouco mais desenvolvido, mas um pouco antes, nem o sistema de telefonia, como a gente estava conversando aqui agora há pouco nos bastidores, era muito complicado. Então, empreender
já é difícil. E ainda tendo essas barreiras físicas mesmo, de logística, de infraestrutura, era mais difícil ainda. Então, eu acho que é bacana você trazer esse case, Fernando, até para as pessoas entenderem que não que hoje seja mais fácil empreender, não é mais fácil, nunca foi, eu acredito que nunca vai ser, mas que as dificuldades enfrentadas hoje são outras, mas que na sua época, quando tudo começou, também houveram vários desafios e cada um foi superado, não é isso? Com certeza, Fabiana, a gente falando né, em dificuldade, para mim não foi fácil. Eu fiquei em Campo Florido 6 anos e comecei a perceber que Campo Florido estava pequeno para mim. Mas, gente, Eu falei, você estava muito claustrofóbico. Tava, não, eu sou meio 220. Aí eu falei assim, Campo Florido tá pequeno para mim. Falei, eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa. Aí coloquei na cabeça de voltar para Uberaba. Eu estava aqui em Uberaba, fui para lá, foi uma experiência, aprendi muita coisa, né? Mas aí comecei a me preparar para voltar para Uberaba. Eu fui me estruturando para voltar para Uberaba. Aí só para você ver como que as coisas para mim não foi fácil. Quando eu estava pronto para vir para Uberaba, o Collor vai e pega meu dinheiro. Meu Deus do céu. Você acredita no É negócio um desse? momento que foi trágico para muita gente. Pessoas, infelizmente, chegaram a falecer. Porque era uma economia de uma vida inteira que do dia para a noite desapareceu. Justamente. Né? E você foi uma vítima. Eu fui uma vítima e estava com o meu projeto, né? De estar voltando para Uberaba, estruturando. Já estava pronto aqui, já estava com tudo preparado. Aí o Collor vai e brinca com o dinheiro dos outros. Aí foi aquela dificuldade. Nossa. Mas como eu te disse que eu sou um cara teimoso, a teima aí de novo. Eu falei, eu vou. Porque o meu projeto, Fabiana, era vender a farmácia lá. E com o dinheiro eu me reestruturar aqui, porque era diferente a estrutura. Aí eu tive que mudar todo o meu projeto. Né? Uau. Tive que mudar o projeto, porque eu fiquei, teoricamente, sem o meu financeiro. Aí eu peguei a farmácia, né? Em vez de eu vender, eu trouxe a farmácia para Uberaba. Como ela chamava? Lá era São Lucas. Drogaria São Lucas. Aí vem aonde, com certeza, você também está curiosa. Porque se a gente for parar para pensar, o seu sobrenome de Xavier não tem nada, né? Fernando José de Lucas. E aí, se falar o Fernando José de Lucas, você olha assim, ninguém sabe, né? Oi, quem? Tem hora que às vezes nem eu. Xavier. Tem hora que às vezes nem eu sei que é comigo, tá, Fabiana? Então é isso que eu tô falando. Nem eu sei que é comigo. Aí a questão, Fabiana. Primeira loja minha, que eu vim de Campo Florido, eu montei em frente ao centro do Chico Xavier. Daí que veio o nome. Xavier. Daí que veio a minha empresa chamar Drogaria Xavier. Era em frente ao centro do Chico Xavier, ali na Avenida João 23, no Parque das Américas. Onde é a Casa da Prece. Onde é a Casa da Prece. Então, na esquina ali foi minha primeira loja. Então é uma homenagem ao Chico. Homenagem ao Chico. Homenagem ao Chico Xavier. Olha só. Aí é onde que tudo começou em Uberaba como Xavier. Ali foi a minha primeira unidade, né? Que começou comigo, um motoqueiro, um entregador. E dali se começou. Que já não passava tanto perrengue quanto você com a bicicleta. Já não passava, porque aí as coisas foram mudando, né? E hoje, falo em perrengue de bicicleta, os meus entregadores hoje trabalham com motos, ainda reclamam. Você entendeu? Maria. E eu era na bicicleta. Abafa. Ô, Fernando, e aí temos a primeira Drogaria Xavier. Hoje são 8. Inclusive, se você, como você falou, inquieto, teimoso, hiperativo, não parou e tem até farmácia de manipulação hoje. Com certeza. Como é que foi essa subida dessa escada aí? Com certeza, com essa loja inicial, né, eu comprei um terreno quase em frente
e construir um prédio próprio, que hoje é a nossa matriz, todo o departamento de compra, de administração é feito lá, que é a nossa matriz, que já é um prédio próprio, e dali fomos crescendo. Fomos crescendo, vendo as necessidades da cidade. Crescendo junto com a crescendo cidade, junto com a né? cidade, que nessa época não tinha tanta farmácia em Uberaba como tem hoje. Era isso que eu ia falar. Eu ia puxar esse assunto. Vem cá, aqui é praticamente quase uma farmácia por esquina. E aqui tem muita rede nacional. Como que é competir de igual para igual com as grandes redes de farmácia? Porque tem, a gente brinca que tem um quadrilátero quase que das farmácias aqui em Uberaba. O pessoal que é daqui sabe muito bem aonde a gente está falando, salvo por um lugar que é alimento. O resto é farmácia. E aí? Justamente, Fabiana, aí a Xavier começou a se estruturar e ter um perfil definido. Aí o que nós especializamos? Em prestação de serviço. Então a Xavier hoje, nós temos mais de 100 colaboradores. Então a Xavier hoje ela sustenta mais de 100 famílias, que isso é uma responsabilidade do empresário muito grande. Você não preocupa só com você. Não é você, né? Não é sobre você. São 100 famílias que dependem daquela empresa. E como você disse, hoje farmácia virou uma coisa que cada esquina tem uma ou várias, né? Ou várias. Aí você me diz, como que você compete com grandes redes, né? Redes nacionais. O que acontece, Fabiana? A Xavier especializou em prestação de serviço, que 90% das grandes redes não tem. As grandes redes hoje, ela não conhece o seu cliente. O negócio dela é pegar o seu dinheiro e levar para fora, nem Uberaba fica. Essa era uma questão que eu ia falar, né? Porque ultimamente, principalmente no pós-pandemia, a gente vai ter que voltar nisso, muito se foi fomentado de comprar de empresas locais, porque o dinheiro circula dentro da própria cidade, da própria região, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que preocupar, que eu gosto de falar para o pessoal de Uberaba, os nossos clientes, que quando eles compram de uma empresa uberabense, ele está ajudando a recapear o asfalto da rua dele. Ele está ajudando a melhorar a iluminação da rua dele. Os impostos, né? Porque os impostos que nós pagamos ficam aqui. Essas grandes redes, elas vêm buscar o dinheiro nosso. Então, ela pega o seu dinheiro e leva embora. Então, na hora da pessoa fazer sua compra, que pense nisso também. Valorize o empreendedor uberabense, para que isso possa também trazer benefícios para a cidade. E eu acho que a gente está falando aqui, usando, até porque você está aqui, é dono de uma rede de farmácias, mas isso serve para qualquer segmento de mercado, né? A gente vê, e é muito comum aqui, até pela nossa proximidade com grandes centros aqui no entorno de Uberaba, a gente vê muita gente saindo daqui para ir comprar uma peça de roupa ali do outro lado da ponte, como a gente fala, não é? E sendo que muitas vezes tem na loja ali da Prudente de Moraes, ou tem na loja ali na Arthur Machado, ou tem numa loja local até do nosso próprio shopping, né? Dos shoppings que tem aqui em Uberaba. Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que um dos grandes sentidos também desse podcast, dessa prosa, é até a gente trazer e incentivar essa cultura da gente poder investir em nós mesmos, né? Porque quando a gente investe no comércio local, a gente está investindo na gente. Com certeza. Aí eu volto lá no CDL, que o CDL tem essa preocupação, Sim. Faz campanhas, compra aqui, valoriza o seu empresário. Então a CDL também tem essa preocupação de proteger o lojista local. E nós fazemos essa campanha com o público, né, de Uberaba, para que faça suas compras aqui, que seu dinheiro fique aqui, para que possa ser revestido em melhorias. Com certeza. Porque depois todos nós queremos melhoria, mas temos que preocupar também em deixar o nosso dinheiro aqui para que possa ser revestido em melhoria para nós mesmos. Com certeza. Ó, fica a dica, hein, gente? Então,
fomentam com o nosso comércio aqui, da gente que cresce aqui. Isso não é bairrismo. Eu acho que é uma questão de viver em sociedade, pensar local para pensar global, né? A gente tem que. A gente está muito nessa questão do pensar macro, pensar micro. Eu acho que é muito bacana isso e eu acho e cresce todo mundo, né? Eu tô falando muito eu acho, porque realmente é o que eu sempre pensei e a gente tá podendo dialogar aqui sobre isso. Eu acho muito bacana que isso aconteça. Olha só, eu puxei alguns dados aqui, porque eu fui lá pesquisar, eu sou curiosa, você é o trivida, eu sou a curiosa. Curiosa. Eu fui lá, ó, pra você ver, quando a gente fala, a gente vai pensar no seu segmento de mercado para além de um comércio, tá? De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, nós aqui do Brasil, nós estamos entre os 10 países que mais consomem medicamentos. Como que você analisa essa procura aí por medicamentos, Fernando? E muitas vezes que ainda existe pessoas que vão ali. Lógico, a gente sabe que tem na farmácia aqueles que não precisam de receita, mas existe como, por exemplo, antibióticos precisam de receita para serem comprados. É até uma questão de segurança para o próprio consumidor. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque às vezes para muitas pessoas ainda é obscura essa questão mas por que eu preciso se eu tomo sempre, né? Então, Fabiana, como você disse, né, o brasileiro ele é um consumista, né, de medicamento, ele gosta de medicamento. E isso está atrelado ao quê? Ao ser humano, o estresse que nós estamos passando. Sim. Pós-pandemia aumentou muito isso, porque o ser humano ele está estressado, ele está cansado, ele está nervoso. Então ele acha que o medicamento vai resolver a solução dele. Então, e não é bem assim, porque o medicamento ele não usado corretamente, ele pode trazer outras consequências, Outras né? consequências. Outros efeitos colaterais. Sim. Então é muito importante que ele respeita, que as farmácias respeitam esse procedimento de farmácia, de receituário. Nós também temos um agravante muito sério, Fabiano, que são a nossa saúde, né? O acesso ao médico é muito complexo. É. Hoje o cara está passando mal, tá doente, ele vai agendar uma consulta para a semana que vem. Então isso é difícil. Aí ele recorre às farmácias tentando solucionar o problema dele. Porque então a nossa Porque quem tem dor, né, por dor não exemplo, espera. a dor não espera. Então nosso sistema de saúde ainda não é eficiente para que resolva seu problema de imediato que você necessita. Então isso também vem fortalecer esse uso excessivo de medicamento, porque talvez ele não tenha acesso a um médico, uma orientação médica. Então ele fica buscando meios alternativos e às vezes encontra ainda algum lugar que ainda vende o medicamento para ele. Às vezes, o que acontece? O porquê da necessidade da receita, Fabiano? Você vai no médico, o médico prescreveu aquele medicamento para você. Às vezes ele é um produto de uso prolongado, de vários tempos. Mas ele tem que ser avaliado pelo profissional, porque às vezes ele tem que mudar a dosagem, ele tem que trocar o medicamento. E às vezes o consumidor não entende. Ah, eu já estou tomando, posso continuar tomando. Uhum. Então, mas eu entendo que isso é a dificuldade de retorno ao médico. Porque o retorno ao médico não às vezes é mais difícil. Longo, é demorado. Muito longo, né? E como a gente falou, a dor não espera. Eu quero saber de você, pra gente fechar um pouquinho aqui, a gente soube um pouco da sua história, de como as coisas aconteceram na sua vida. É de fato uma história de sucesso. Quer dizer, aquele rapaz começou lá no Veríssimo, depois foi para Campo Florido, atolou o carro, teve bicicleta roubada, toda essa história. E de repente está aqui, hoje presidente da CDL, diretor do Jockey Club, ex-presidente da associação, né, das farmácias, e 8 lojas na cidade. O que você diria pro dono daquela pequena farmácia lá do bairro, lá da periferia, que tá naquela portinha pequenininha? Você já se viu nisso lá atrás? O que você diria para ele que sonha em chegar onde você chegou, ou até
ser maior do que você? Olha, Fabiana, é até difícil a gente o que falar, né? Porque, como foi dito aqui no início, na minha época, não tinha esse tanto de concorrência. Então, teve um delay aí de poucas farmácias e agora com esse enxame de grandes farmácias. Mas o que eu falo para o empresário, ele tem que ser doido, ele tem que acreditar. É trabalhar dia e noite, Como você fez. como eu fiz, trabalhava até de noite, à madrugada, porque eu acreditava no meu sonho e eu tinha um objetivo. Então, você tem que, primeiramente, fazer um estudo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, Analisar. Analisar o seu perfil com o perfil do seu comércio. É isso que eu quero. Então, eu vou investir. Como eu te disse, eu comecei fazendo entrega. Eu fazia entrega de bicicleta. E depois eu não te contei, mas o meu carro que eu ia para Campo Florido, ele era a gás. Sabe aquela época que você colocava um bujão a gás Fazia um escondido? buraco e botava gás. Isso, ele era gás. Eu perigo. esqueci de falar para você ver, ainda tinha o risco. Você entendeu? Então, não tem nada fácil. Para mim não foi nada fácil. Aí hoje, às vezes, o pessoal vê, né, que deu sorte. É o destino. Tem o fator mas esse moço deu uma sorte, entendeu? Eles não Foi. vê o que passou. Quase explodiu Quase do carro. explodiu tudo. Então, esse empresário que está lá no bairro, ele tem que realmente saber se é o que ele quer E planejar. e planejar. Porque a dificuldade ele já está tendo. Então, ele só tem que imaginar se eu quero crescer, eu quero fortalecer a minha empresa e vestir a camisa e trabalhar. Porque até mão de obra nós não estamos tendo. Então, até isso hoje, era um problema que nós não tínhamos antigamente. Hoje nós temos. Com essa demanda de farmácia, então a mão de obra ela está mais difícil. Então, eu só tenho para falar para eles é o seguinte, não é fácil. Se você acreditar que é sorte, não é sorte. Não. Trabalha. Tudo menos sorte. Tudo menos sorte. Como é que é? Eu não sei quem é, eu não vou me lembrar agora, diz que a sorte é a junção da oportunidade com a capacitação ou conhecimento, né? Talvez isso se chama de sorte. E a determinação, E a né? determinação. E a competência. É quase uma equação matemática, Com né? certeza. Ô, Fernando, voltando ainda na questão das receitas, hoje a gente está vendo aí um salto, que até, eu não sei se eu cheguei a perguntar para você, que é, como é que lê receita de médico? Letra de médico? Sempre tive essa curiosidade. Fabiana, isso é uma questão que nós já brigamos tanto com isso. Eu, como presidente da entidade, do sindicato das farmácias, nós brigamos muito com isso, com o conselho de farmácia, com o conselho de medicina. Nós fazíamos reunião para que, né, o conselho exigisse que o médico fizesse uma melhor caligrafia, né? Caderninho de caligrafia, da nossa época. Nós participamos, nós fazíamos caligrafia. Eu fazia caligrafia. E o médico não fez. Mas tem alguns médicos que até hoje eles usam máquina, né? A máquina de escrever, hoje tem hoje o o sistema computador. A receita digital, né? E hoje também está pintando, já está tendo, né, a receita digital, que é um ganho muito grande. Até mesmo voltando. Explica um pouquinho. Voltando, o que é. Até voltando naquilo que eu te falei, a dificuldade de, às vezes, você ir no consultório, né? Que às vezes com um telefonema o médico são as telemedicinas, né? Que hoje está muito usado. De ter consulta eletrônica pela telemedicina. É um avanço, né? É um avanço. Então, hoje isso está ajudando muito. Porque na telemedicina o médico não vai escrever, ele vai digitalizar e vai mandar para o paciente que chega na farmácia e a farmácia só valida. Essa receita digital tem um código e você tem um sistema na farmácia que lê o código e valida a receita. Ela tem validade normal, então isso facilitou muito, entendeu? Tanto para o paciente tá falando com o médico e também para as farmácias aviar os receituários, né? Isso foi um ganho, porque antigamente era uma dificuldade e com certeza o risco de erro, errado, né? o risco de erro era muito grande. Eu lembro que a gente passava a metade do tempo ligando para a secretária do médico para ela consultar o prontuário para falar que remédio que era.
Você entendeu? Porque a gente não pode falar com o médico, né? O médico, você entendeu? Então vamos deixar para lá, mas o médico Abafa. abafa. Então a gente ficava em cima da secretária. Secretária, não tem como ler. Vai lá, consulta o prontuário do paciente, Por favor. pergunta o profissional lá, que é o médico, qual que é o medicamento. Então isso acontecia demais. Hoje, nem tanto, justamente por essa melhoria de tecnologia que nós estamos Bendita passando. tecnologia. Bendita tecnologia. Falando em tecnologia, a gente vai falar de marketing, porque hoje em dia não tem como a gente falar de negócios, de empresas, sem falar de marketing, principalmente o digital. Tá na palma da mão Tá de na palma todo da mão de todo mundo. mundo. Que você acredita que seja um bom marketing? Primeiro, para o seu segmento de mercado, que é uma farmácia, e depois também para o comércio como um todo. Você acredita no mercado digital, no marketing digital, no fomento aí de, inclusive, redes sociais, anúncio digital e por aí vai? Me conta um pouquinho desse Fernando digital aí. Fabiana, é incrível o que eu vou falar. A pandemia foi um terror, né? Foi um desastre. Sim, Foi uma coisa muito difícil. sim, Mas trouxe benefícios também. A pandemia ensinou o ser humano a usar a tecnologia, sim. a comprar pela internet. Quem nunca tinha Quem comprado, nunca tinha né? comprado, Agora comprou. tem preguiça de sair de casa para ir numa loja ou numa Justamente. farmácia, por exemplo. Justamente. Então hoje a tecnologia está na casa de todo mundo. Sim. Então aquele empresário que não ajustar para esse produto, eu falo até no dia das mães, dos pais, a CDL participa dando orientações, e eu oriento muito para aquele empresário que prepare a sua loja física, mas também que tenha a eletrônica. Porque eu vejo, Fabiana, que a loja física não vai acabar nunca. Não, eu também acredito que não. A gente tem, a CDL tem uma pesquisa que 70% tem a preferência de comprar por loja física. Até porque chega lá, ela é tratada diferente, é chamada por nome, tem aquele pegar na mão, aquele abraço que nós brasileiros gostamos muito, aquela afinidade. Mas tem aquela parte também que opta pela online. Então ele tem, hoje o empresário moderno, ele tem que trabalhar com a empresa híbrida. É isso que eu ia falar. Ela que tem- pós-pandemia a tendência é a hibridização, né? Justamente. Então, Dos negócios. Hoje não tem como mais uma empresa não trabalhar com mídia eletrônica, não divulgar seu produto no Instagram, E-commerce. no e-commerce, não tem mais. Então, aquele empresário que não tiver essa visão, ele vai ficar Pra um trás. pouco para trás. Então, o CDL tem essa preocupação de orientar os nossos empresários que precisamos de um bom atendimento na loja física para segurar aquele cliente ali, porque senão ele vai para o eletrônico. Ô, Fernando, puxando um gancho aí do que você falou, você trouxe um assunto muito interessante, que é a contrapartida, que é o oposto, né, da digitalização dos negócios, que é a personalização do atendimento. Né? Então, por exemplo, a gente viu aí há um tempo, um pouco antes da pandemia, a era dos bots, né? Que são os robôs, aquele atendimento eletrônico e tudo mais. E hoje em dia as pessoas estão voltando a querer, mesmo que por telefone, num atendimento, num saque, falar com outro ser humano. Eu acho que é uma tendência muito forte de mercado e a gente vê principalmente segmentos da beleza e da moda. Você tem uma farmácia de manipulação, manipula dermocosméticos. Então, é muito disso, né? De olhar no olho, quando a pessoa prefere o atendimento presencial, é aquele olho no olho, é entender o que a pessoa... Fazer com que aquele cliente seja o único, né? É essa personalização também que, em contrapartida, o empresário tem que aprender o digital, mas também tem que aprender essa nova forma de tratar o cliente, não é? Foi o que eu te disse. É o que diferencia. Foi o que eu te disse, Fabiana. 70% prefere o atendimento na loja. Por quê? Pelo acolhimento, pela proximidade, de tirar a dúvida, até, né, numa loja de roupa, experimentar o produto, testar o produto, ver o produto. Então, só que o empresário que não preocupar com o atendimento presencial, que ele não preparar a sua equipe para que aquele cliente que saiu da sua casa e foi na sua loja,
ele ser bem tratado, Não ele, volta. ele não volta. Não volta. Não volta, porque o custo dele para ir na loja hoje é muito alto. A gasolina nesses preços, o carro. Então ele prefere sentado lá na sala dele fazer o pedido. Sim. Então, aquele empresário que quer continuar tendo sucesso na sua loja física, se prepare. Aí é onde que eu falo que entra a CDL. Uhum. Vai ser sócio da CDL e participar dos treinamentos. Tem treinamento para dos isso. cursos. E uma coisa, Fabiana, que eu falo muito, que o empresário, às vezes o empresário está preocupado com a equipe dele e não se preocupa com ele. Olha. Isso é muito importante, o empresário abrir a cabeça dele. Sim. Porque se ele não abrir a cabeça dele, ele não consegue mostrar isso para a equipe Para a dele. equipe, né? Porque às vezes o empresário mais resistente à tecnologia, ele não dá oportunidade da sua equipe também trabalhar com a tecnologia. Então, nós precisamos trabalhar a equipe, mas temos que nos trabalhar também, que hoje a modernização, a tecnologia está aí, e quem adaptar isso vai ser sucesso, quem não adaptar tem a tendência de ficar onde está. Tanto é que tem profissionais, especialistas na área de gestão de pessoas que falam, né? A era do chefe acabou. Agora é o líder, né? O chefe era aquele que sentava no trono e a equipe puxava. Agora não. Agora o líder, vamos junto. Então, eu acho que será que podemos dizer que esse é o jeito 4.0 de fazer negócios? Com certeza, Fabiana. Aquele empresário que não abrir a cabeça para essa mudança de chefe para líder, ele vai ter muita dificuldade. Entendeu? Só que eu sei que tem aqueles tradicionais que tem a dificuldade. Aí o que esse tradicional tem que fazer? Faça como eu. Vai preparando a sua sucessão. Boa! Hoje, é verdade, tem 3 aí na linha sucessória. Hoje eu tenho 3 filhos que todos trabalham comigo e eu estou preparando a minha sucessão. A cabeça deles, a minha cabeça não é a mesma deles. Então, hoje, eles estão na frente do negócio porque eu entendo que o momento é deles. Entendeu? Apesar de eu estar sempre atualizado e estar acompanhando de perto, mas eu já deixo que eles comecem a movimentar para eles também sentir e ver os perrengues que tem, porque senão é muito fácil, né? Você dá uma sucessão para uma pessoa que não conhece o produto, tem uma tendência de não dar certo. Então eu acho que a sucessão ela tem que ser preparada com tempo e sendo feita com preparação para o sucessor. Ele tem que conhecer o produto e saber o que acontece para que amanhã ele consiga também solucionar. Porque mesmo os meus meninos estão na sucessão, toda hora eles me consultam, toda hora me chamam para que a experiência também soma. Com certeza. Mas a cabeça jovem, juntamente com a tecnologia, é o que vai mandar, né? Olha só, é muito aquilo, né? Passar por todas as etapas, por todos os departamentos, porque só assim você consegue liderar melhor uma equipe, porque você precisa saber o que você vai pedir para sua equipe fazer, né? Justamente. E só tem como saber passando. Justamente. Eu vou, lá no começo, eu vou mudar de viola para violino aqui, ó. Ou viola para cavaco, viola para bateria. A gente escolhe o instrumento para tocar a prosa aqui. Não, nós topa qualquer coisa. Como eu te disse, nós não tem. Vamos embora. Vamos sair do remédio e vamos pra bola. Opa! Afinal, futebol também é saúde, né? Futebol é saúde. Esporte, saúde. Quanto mais esporte, aí imagina pra falar isso, que daí entra em contradição, Fernando. Quanto mais saúde, menos visita à farmácia, olha só. Eita! Mas é importante, né? O medicamento só se realmente precisar. A Drogaria Xavier, as 8 lojas estão aí à disposição de quem precisar. Mas vamos falar de futebol. Vem cá. Tá precisando ser forte, né? Você ultimamente tá não? Cruzeirense, Beraz Sport Clube. Eu tô perguntando isso pra você porque você é um atleta, você é praticante de futebol. Você joga no meio-campo, lá no Jockey, onde você é diretor. E eu queria que você falasse um pouquinho, afinal de contas, a vida não é só trabalho, não é só a presidência. Eu queria saber agora do Fernando Pessoa, dessa vida, desse hobby. O que você faz para essa descompressão
desse turbilhão de coisas cotidianas na sua cabeça? Olha, Fabiana, você fez uma colocação que me deixou preocupado. Eita! Porque você falou assim, você joga lá no jogo e é diretor. Deu uma interpretação que eu jogo porque eu sou diretor. Não é não isso. é isso. Você jogava a bola antes de ser, porque eu tô Ah, sabendo. então vamos esclarecer Correção isso aí. aqui, hein? Vamos esclarecer isso aí, porque, né, senão Porque fica... senão a turma lá vai falar. Você entendeu? Senão os meus patrocinadores não vão renovar meus contratos, chique. né? Então, vamos esclarecer isso aí, né? É mesmo, é? Ué, Jesus, eu tô te falando. Fabiana, o esporte sempre fez parte da minha vida, sempre gostei. Entendeu? O futebol é o meu esporte preferido, né? Hoje tá aí nessa febre de beach tênis, Pois é, menino. futevôlei, mas eu ainda sou adepto ao futebol e gosto muito de futebol porque eu vejo o futebol, além de fazer bem para a saúde, é uma resenha. Eu gosto mais da resenha do futebol, você entendeu? Então, eu sou praticante, jogo futebol 4 vezes por semana. Estou tendo uma certa dificuldade agora na presidência do CDL. Às vezes eu não consigo ter uma regularidade, você entendeu? Tá vendo aí, né, turma? Então, agora tem um motivo aí, ó. Então, quando eu não conseguir ir no futebol, vocês entendem. Já sabe. Inclusive, nós estamos disputando o campeonato lá no Jockey. Sábado agora é a nossa semifinal. Se ganharmos, estamos disputando a final, que isso já faz parte da nossa rotina lá, né? De disputar a final. Meu Deus! Mas, e você falou no time você citou o Cruzeiro. Pois é. Mas você tem que colocar em consideração, Lá vem. que o Cruzeiro é o maior campeão brasileiro. É o maior, tem mundial. Isso foi só uma fase que nós estamos passando de reestruturação. Cruzeiro hoje é uma empresa. Então, se uma empresa bem gerida, ela vai crescer novamente. E já estamos nós estamos igual a economia do Brasil, na retomada. Na retomada. Vamos ser. Eu vou te fazer uma previsão. Vou te fazer uma previsão. Anota aí, hein, gente. Anota aí, vou fazer uma previsão do meu time. Tá, vai lá. Nós vamos ser campeão agora do módulo 2, né? Que estamos disputando a segunda divisão. Vamos ser campeão, vamos subir para a primeira sendo campeão. Isso é uma estratégia que nós não abrimos mão, porque nós não temos essa taça, nós não temos esse título. Então nós queremos ter todos os títulos. É estratégico. Estrategicamente. Você entendeu? Nós não tinha a taça e campeão da segunda divisão. Então nós já vamos ter esse ano. Você tá vendo o olhar torto do bastidor aqui, né? Mas eu vou te fazer uma projeção aqui. Que você vai eu queria até que você escrevesse, porque depois você vai me lembrar disso. Pera aí que eu vou escrever aqui, pode falar. O Cruzeiro vai ser campeão da segunda divisão. O ano que vem nós disputamos a Copa do Brasil, vamos ser campeão da Copa do Brasil. Tá. Automaticamente, sendo campeão da Copa do Brasil, nós vamos disputar a Libertadores. E automaticamente, sendo campeão da Libertadores, vamos disputar o Mundial. Aí vai ser campeão. Mundial. Então, essa é a trajetória do meu time favorito para as jornadas. Se escreve isso aí. Pediu para escrever, tá aqui, viu, gente? Tá anotado aqui. Vocês anotaram aí também, né? Então, esse aí para os cruzeirenses aí e os adversários ficar com a pulga na orelha. O troco vai vir aí, né? Ô, Fernando, eu brinquei aqui com você, eu sei da sua paixão pelo futebol. Eu brinquei aqui mais com o objetivo de mostrar para as pessoas que por mais que a vida do empresário, do comerciante seja aquela vida cheia de meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tem sempre que procurar essas válvulas de escape, né? E cada um encontra. Um é o cavalo, o outro é o futebol, é o beach tênis. Então é sempre encontrar esse caminho para dar essa oxigenada, né? É o que eu sempre falo, Fabiana. Para você fazer algo para alguém, você primeiro tem que estar bem. Sim. Porque se você não estiver bem, você não pode ajudar ninguém. Então, isso é o propósito. Então, para que eu consiga estar bem na minha empresa, para que eu consiga estar bem na CDL, eu tenho que estar bem comigo. Sim. E isso faz parte do meu contexto. Então, primeiro, cuido de mim, para depois eu poder ajudar
as outras pessoas. Fernando Xavier, Xavier. para a gente encerrar o nosso podcast, o que você diria, que conselho você daria para o comerciante local, independente do tamanho, independente do segmento que ele está no mercado? Qual é aquela dica de ouro, assim? Olha, Fabiana, o que eu tenho para falar para os empresários é que acredite no potencial deles. Acredite, planeje e se prepare. Sim. Não fique esperando acontecer, não. Não existe sorte. Não existe destino. Depende de nós. E eu acredito que o empresário merabense, ele é capaz disso. E ele tem uma entidade, que é a CDL, por trás dele, que pode estar ajudando. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se você não é associado ao CDL, associe. Pronto. Seu sucesso está garantido. Fernando, eu só tenho palavras para te agradecer pela oportunidade de termos o Prosa CDL, de eu estar aqui, podendo ser a ponte que vai conectar todos os associados e todas as histórias com o pessoal que está nos assistindo, com as pessoas que vão nos assistir. Então, de antemão, muito obrigada pela oportunidade e obrigada por compartilhar a sua história com a gente nessa estreia desse Prosa CDL. E esse foi o nosso primeiro Prosa CDL. E aí, você gostou? Então coloca aí nos comentários pra gente, porque a gente quer saber, claro. E se você tem dúvida, tem sugestão, ideias, bate-papos, entrevistas que você gostaria que a gente fizesse aqui no nosso Prosa CDL? É a mesma coisa. Coloca aí nos comentários, manda pra gente, ó. Se você estiver assistindo aí via YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar aquele sininho ali para você estar sempre por dentro de todas as novidades aqui do Prosa CDL. Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Fernando? Então, Fabiana, como eu te disse, quando eu montei a minha diretoria, eu busquei pessoas competentes e preparadas para que eu tivesse sucesso. E não é diferente com a equipe que nós formamos para o nosso Prosa CDL. Esse é o motivo qual você está aqui fazendo parte conosco. Com certeza você vai fazer parte do nosso sucesso. Desse primeiro Prosa CDL, que virão muitos outros. No primeiro ele já tá quase fazendo a apresentadora chorar, mas tá tudo bem. Gente, é isso aí. Fernando, brigadão mesmo. Muito obrigada por você que está aí com a gente até agora, que acompanhou a história do Fernando. A gente vai ficando por aqui e fique ligados nas nossas redes sociais, que tem muita coisa bacana por lá. Um grande abraço e até o próximo Prosa CDL. Tchau, tchau!